Bom, queria te agradecer, né, primeiro por aceitar fazer a entrevista. Sei que às vezes é um tema meio complexo de falar, enfim, de voltar nisso, então obrigada por aceitar falar com a gente. Queria primeiro, se você puder fazer meio que uma linha do tempo ali, porque você estava lesionado, né, naquele momento, mas estava criando uma identificação ali no Corinthians, né? Tava num momento numa crescente, depois se lesionou e aí depois aconteceu tudo que aconteceu. Então, se você puder relembrar um pouquinho assim daqueles meses, né? Porque você já estava um tempinho sem jogar naquele momento. De fato, eu estava, né, acho que no meu terceiro ano no Corinthians, e sim, estava construindo uma imagem bacana, com resultados, com performance, com a entrega que eu sempre tive, né, dentro de campo. Então, estava tendo uma identificação muito bacana com o Corinthians, né? E acho que até num dos meus melhores momentos, eu acabo me machucando, né? Até um período em que era até sem torcida, aquele período pós-pandemia ali, né? Pandemia que não tinha torcedor em campo, então eu acabo lesionando e acabo tendo uma surpresa não muito positiva com o tipo de lesão que foi a minha, que é uma lesão que te afasta aí por um bom período, né? E isso me deixou um pouco chateado, mas eu comecei a buscar outras formas até de usar a cabeça, né? Porque imagina, você fica ali quase um ano longe dos gramados e é um pouco deprimente, né? Você não poder estar ajudando a equipe, só naquela rotina de fisioterapia, dá um desânimo, é difícil. Então eu comecei a buscar aproximar da torcida de várias formas, né? E uma delas foi até fazendo lives, né? Fazendo streams para até aproximar com o torcedor, porque eu até tinha um pouco mais de tempo, né? Então eu comecei a criar algumas ações, a visitar alguns eventos, a fazer lives jogando. E infelizmente acabei cometendo, né, um ato aí durante um jogo que sim, de fato mudou bastante coisa, né, no meu destino com o Corinthians. Mas assim, eu sou aquela pessoa que não fico, né, me lamentando, não fico buscando coisas negativas e entendi, lógico, a dimensão daquilo, né? Óbvio que eu sabia que aquilo ia se tornar uma coisa muito grande, porque eu estava, afinal, no clube do Corinthians, clube do povo, tudo é expressivo para mais quando você está ali no Corinthians, ainda mais com uma pauta, né, tão importante que é sobre o racismo, né? Então só que eu particularmente enxerguei uma oportunidade. Essa é a verdade. Eu enxerguei uma oportunidade de um atleta, lógico, depois de ter sido, né, acusado, todas aquelas coisas, eu enxerguei uma oportunidade de talvez fazer diferente, né? De em vez de, sei lá, ou jogar contra outro, ou não assumir a responsabilidade, ou ficar quieto, deixar a poeira baixar, eu decidi de fato ser quem eu sempre fui, né? De enfrentar, de assumir, de buscar informações, de estudar, de fazer diferente. Porque eu acreditei que sendo um jogador do Corinthians, eu poderia talvez ser um pioneiro num tema de fazer diferente. Falando, não, pô, peraí, um atleta do Corinthians errou, mas ele buscou isso, ele serviu de exemplo para aquelas pessoas que erram todo dia. Essa é a verdade. Então, esse foi o meu pensamento quando eu comecei a buscar informações, buscar recursos, buscar sair da bolha. Mas achei que isso ia ter um efeito também mais impactante da parte do clube. Quando eu vi que não deu, eu parti por conta, né? Falei, bom, quer saber? Vou mudar eu. Né? O que tiver que acontecer, vai acontecer, mas eu tenho que evoluir, eu tenho que ser melhor, eu tenho que superar esse obstáculo, porque se acontecer comigo, é porque Deus sabe da minha capacidade de superação, de entendimento, e vamos que vamos. O Corinthians chegou na época ali até falar que ia rescindir o seu contrato, né? Logo depois que aconteceu, depois viu que não era tão simples assim também, e aí, enfim, você foi emprestar, tudo mais. Você acha que a postura do clube talvez tenha sido um pouco exagerada ali, principalmente porque você depois correu atrás para melhorar, ou você entende hoje o que o clube fez?
Olha, analisando hoje é um pouco mais fácil, né? Porque eu, né, no dia talvez é muito difícil assim no dia você conseguir ter uma decisão certa ali, né? Muitas coisas acontecem, muita pressão, muita informação, o país inteiro querendo uma notícia. Tem um lado que eu entendo a postura do Corinthians, porque eu acho que assim como eu não estava preparado para entender sobre o tema, eu acho que o clube também não estava preparado para debater sobre o tema. Essa é a grande verdade. Porque talvez se tivesse preparado, daria para ter conduzido de uma outra forma. Assim como eu falei antes, talvez uma forma de, bom, vamos reestruturar, vamos instalar um atleta, vamos mostrar para o povo como que funciona, não vamos despejar porque você simplesmente excluir, você não resolve o problema. Você tem que encarar o problema, enfim. Então eu acho que ali diante das circunstâncias, né, que o clube encontrou, da pressão de torcida que foi falado, da pressão de patrocinadores que foi falado, eu acho que ele tomou uma atitude imediatista e viu o que ia acontecer. Essa é a grande verdade. Sim, falaram-se em rescisão, mas viram que não é tão simples assim, porque realmente não era tão simples assim, entende? Então, às vezes, toma uma atitude, fala alguma coisa no calor do momento, e depois vê que, putz, é difícil contornar a situação, e agora como que faz? E vai levando, levando. Então, eu acho que, analisando hoje, dava sim, e eles sabem que dava sim para ter uma outra, tomar um outro rumo. Eu não digo nem eu ficar no Corinthians, não, mas acho que dava para tomar um outro rumo, até para mostrar para as pessoas como que faz diante de uma situação tão delicada. E era uma, na minha opinião, era uma baita oportunidade para levantar uma bandeira e falar: não, peraí, o tema é racismo, vamos mostrar como que faz então. Não simplesmente, não, vamos jogar ele fora e assim acontece. Porque não, se você não resolve o problema com ensinamento, com educação, não adianta, é só jogar sujeira debaixo do tapete. Né? Então, eu acho que analisando hoje, eu também talvez poderia ter feito de uma forma diferente, não uma simples nota, como foi feito. Eu acho que eu poderia ter articulado melhor, ter dado a cara, essa é a grande verdade. Só que você está num momento ali que está te estrangulando, você não consegue ter atitude, você não consegue respirar, você não consegue ter informação e tem que resolver rápido porque né, a sociedade está querendo uma notícia rápida. Né? Então eu acho que assim como eu não estava preparado, eu acho que o Corinthians também não estava preparado para encarar essa situação naquele momento. Como você mesmo citou, também teve uma pressão por parte da torcida, né, nas redes sociais. Eu lembro que teve um momento que se especulou que você poderia voltar no próprio Corinthians ainda, e a torcida fez uma campanha. É, Você falou que acha que o clube poderia, de repente, ter agido de uma outra maneira. Seria mostrando que está ajudando, que tem como fazer uma educação mesmo no atleta? Como você acha que o clube ali poderia ter lidado até com essa pressão que a torcida faz pela história do clube e tudo mais? Enfim, como é que você acha, principalmente pegando essa coisa da torcida mesmo? Eu acho que é exatamente isso, é fazer uma reciclagem, né, no ser humano. Né? Eu não vou nem falar um atleta do Corinthians, mas fazer uma reciclagem. Poxa, o Corinthians tem totais recursos para ter as melhores instruções possíveis para poder, em uma situação de crise, você ter um ensinamento a uma pessoa e você mostra, não para o Brasil, você mostra para o mundo inteiro. Não, peraí, a gente teve um erro interno aqui, mas a gente fez isso, isso e isso. Sabe? Eu acho que esse seria a maior resposta. Poderia até me mandar embora depois, poderia até não ficar comigo depois. Só que, assim, eu senti que lógico, eu cometi o erro, eu que vou correr atrás das minhas situações, das minhas circunstâncias. Só que como eu estava atrelado ao Corinthians, então, peraí, vamos dar a mão junto e vamos tentar resolver a situação, ou cada um por si? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Né? Eu acabei andando por conta, buscando as minhas informações, buscando evoluir, buscando crescer, e talvez o Corinthians esperou que as minhas atitudes desse uma esfriada na situação e tivesse uma aceitação da torcida. E aí, sinceramente, eu não sei até que ponto isso pesaria na balança, se realmente era a decisão da torcida para voltar, se era patrocinador, ou se era alguma coisa interna, ou se realmente eles não queriam mais ali, porque é o ciclo do futebol e faz parte, eu super entendo. Né? Mas eu acho
que pela grandeza do clube, eu acho que daria para ter um ensinamento e ter um impacto muito forte, sabe, no Brasil, eu acho, né? Porque ainda mais você fala da torcida do povo, né? Uma torcida assim que sofre, que luta, que faz seus esforços para estar ali, para acompanhar o time do coração. O jogador vem e vai, mas a torcida se fica, né? Essa é a grande verdade. Então eu acho que daria para ter um laço diferente diante dessa relação, tanto que eu sempre fiz minhas coisas, eu tive milhares e milhares de apoio da torcida, eu saía na rua, várias pessoas me apoiavam, me davam força, pô, e entendiam a situação, entendiam o meu momento, porque conhecia a minha pessoa também, e sabiam que dava para eu reverter, entendeu? Então, mas são coisas do futebol, coisas da vida, eu estou super tranquilo, consciência limpa, porque eu sei o quanto né, eu com essa situação eu mudei, eu melhorei, evoluí, e hoje eu tô tranquilo e, enfim, são ensinamentos da vida que a gente tem que superar e levar para frente. E como é que você fez para mudar a sua cabeça, a sua mentalidade, entender que você tinha errado mesmo e mudar isso, né? Já que o Corinthians não chegou junto, como é que você fez para entender toda a situação? Olha, eu primeiro pensei assim, bom, não vamos ser hipócrita porque a gente está num país em que todo mundo erra, essa é a grande verdade. E quando eu parei para analisar a gravidade do erro que eu cometi, óbvio que eu não entendi no começo. Essa é a grande verdade, porque se eu fiz um erro sem perceber, eu tinha que entender por que eu fiz isso. Né? E quando eu comecei a buscar informações, né, com estudos, com ativistas, com pessoas capacitadas, para me fazer entender, porque foi o meu maior questionamento. Eu falei, cara, por que que eu fiz isso? Essa é a grande verdade, porque não foi intencional, não foi proposital, eu não vi uma pessoa, apontei o dedo e julguei. Foi simplesmente uma expressão que talvez muita gente faz por causa de uma cultura nossa brasileira. Então eu acho que foi aí onde eu fiquei me questionando, falei, por que que eu fiz isso, Deus? Mas por quê? Eu queria entender o porquê e nem entendi a gravidade, mas entendeu o porquê que eu tive essa reação ao ter uma expressão durante um jogo, sabe? Durante um xingamento. E aí, onde eu busquei informações, que eu fui entendendo, né, que é uma sociedade, que vem toda uma questão cultural, dos antepassados, enfim, tem todo um estudo profundo que eu fiz durante meses e meses, de toda semana estudar, debruçar de livro, e aulas online, e cursos, e visitas em comunidades para sair da bolha, entender. Aí eu realmente entendi o porquê que eu fiz algo que muita gente faz, e aí me doeu mais ainda de poder, puxa, seria uma baita oportunidade se o Corinthians viesse comigo para ensinar para as pessoas, porque é um erro, infelizmente, comum que as pessoas cometem no dia a dia. Eu fui pego porque eu sou uma figura pública, mas no dia a dia, nos bastidores, no anonimato, todo mundo comete o mesmo erro. E é errado. E é errado. Então as pessoas vão passando o pano porque não tem uma exposição tão grande como aconteceu comigo. Agora, já que aconteceu comigo, eu falei, não, peraí, você é diferente. Então eu vou tentar alertar as pessoas que com o meu erro, elas não cometem erro também. Né? Tem duas formas de você aprender sobre o erro, ou estudando ou vendo o erro de outra pessoa. Foi essa mensagem que eu sempre quis levar para as pessoas. Falei, bom, se eu cometi um erro e estou mostrando para você como que não cometa o erro, não faça o erro igual, entenda, né? Não vá para esse lado, não acha que é uma expressão de brincadeira, não acha que brincar com um amiguinho é legal, ele não vai gostar, tem o racismo recreativo, o racismo estrutural, tem vários termos aí dentro que as pessoas fazem no dia a dia e nem sabem, nem têm noção, né, do quão isso pode impactar e impacta na vida de uma pessoa. Né? Então, foi nesse lado que eu comecei a mudar minha cabeça, falei, não, peraí, juntando com o tempo que eu estava lesionado, então eu tinha tempo para pensar, para fazer outras coisas, não tinha rotina de jogo, então eu me engajei cada vez mais e foi de verdade me frustrando por dentro de toda vez que eu aprendi alguma coisa, me frustrava por dentro pela dor que as pessoas passavam, pela desigualdade que a gente encontra, pelo julgamento que as pessoas sofrem. E assim, eu fui de fato levantando uma bandeira, estou sendo um aliado na causa e vamos que vamos, essa é a verdade. Eu vi uma entrevista sua e você também falou um pouquinho agora que
só pedir desculpa ou fazer uma ação, comprar uma cesta básica não seria suficiente. Você até agora falou da nota oficial, né, na época. E você fez algumas ações depois, né? Depois disso, eu vi no seu Instagram também um registro com o próprio Cleison e tal. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E aí eu sei que você tem ações, também tem a sua Copa, né? Onde na cidade que você nasceu. Falar sobre essas ações sociais que você participou ou já fazia antes também e mudou de alguma forma, enfim, falasse um pouquinho sobre isso. Exato. Eu, assim, particularmente, eu sempre ajudei, né? Off em off, eu nunca explorei tanto isso, mas eu sempre ajudei pessoas carentes, pessoas, porque eu vim de um lugar muito humilde, né? Lá do interior do Paraná, uma cidade super pequena, onde você não tem oportunidade de vida, é muito fechado ali. Então eu consegui sair daquela bolha ali e vencer o mundo. Então, sempre que eu conseguia, eu voltava para minha cidade e tentava de alguma forma ajudar, até porque meu pai e minha mãe sempre falavam: olha, filho, você é uma pessoa pública, você precisa também ter um lado social, que meus pais sempre fizeram. E eu sempre gostei de fazer isso também. Então, o Danilo Avelar sempre gostou de fazer isso, sempre fez de coração. E lógico, quando eu venho para o Brasil e venho para o Corinthians e aí a exposição é muito maior, aí eu potencializo tudo isso que eu fiz, porque de fato eu entendia que um atleta, eu quando era criança, se eu tivesse a oportunidade no meu campinho de futebol ter um atleta ali, profissional, eu ia ficar louco. Então eu sabia da minha responsabilidade como atleta e também como atleta do Corinthians de estar próximo de uma criança, de dar uma palavra de apoio, de incentivo. Então, eu busquei esses caminhos. E né, começando pela Copa, já tem mais de 6 ou 7 anos que tem essa Copa que eu faço já. Fui no começo em parceria com a Casa da Criança, que é uma casa da criança onde lá no Paranavaí, onde as pessoas mais carentes não têm como deixar seus filhos, não tem onde deixar numa escolinha, numa creche, eles acabam deixando nessa casa, né, que recebe as crianças e passam o dia ali fazendo atividades, brincando. Então, é muita criança carente que está ali porque os pais têm que trabalhar. Então, eu me aproximei dessa instituição e começamos a criar uma forma de esporte para estimular as pessoas, porque, de fato, é a minha vida, né? O esporte mudou a minha vida. E começou. Hoje a gente está na sexta edição, né? Teve 2 anos de pausa por causa da pandemia, e são mais de 1.500 crianças envolvidas, mais de 12 cidades, muita gente envolvida. E eu fico muito feliz porque eu estou levando o esporte para a pessoa que às vezes ela poderia estar na rua, então ela treina o ano inteiro, disputa o ano inteiro, ela tem uma expectativa de vida. Eu participo, eu dou premiação, eu tento levar os meninos para fazer teste. Então, assim, isso é um lado que me preenche, que talvez é a meta de vida que eu vim para esse mundo para ajudar essas crianças aí, né? Então, e depois do fato que aconteceu, eu acabei me engajando também mais, né, nas comunidades, principalmente de São Paulo, onde eu estava morando, né, de entender a dor, né, da pessoa que mora numa favela, entender a necessidade, ajudar de alguma forma, ajudar a pessoa a ter ali, sei lá, uma cesta básica que vai salvar o mês dela. E para mim é tão simples comprar uma cesta básica, graças a Deus tem condição, e para a pessoa é um sacrifício. Então a gente, né, sempre ajudou ali, todo mês dando uma cesta básica. Então, assim, eu sempre tentei de alguma forma olhar a dor da pessoa que não tem tanta oportunidade, porque eu tenho, graças a Deus, oportunidade, mas eu não tenho que olhar só para o meu umbigo e esquecer o mundo. Então, quando acontece esse caso comigo do racismo e eu começo a me engajar mais, eu começo a entender mais, eu começo a perceber que aí está mais ali na parte da discriminação das pessoas que não têm tanta condição, aquilo me potencializa mais por dentro de querer ajudar essas pessoas de alguma forma, né, de estar mais ali. Então, eu acho que eu me sentia na obrigação, não de ser forçado a fazer isso, de coração, de estar ali realmente, porque eu tenho que estar ali, eu fui escolhido para estar ali, essa é a grande verdade, né? Talvez estou nessa vida para isso e estou cumprindo essas missões porque é o que me fortalece, é o que me faz bem, é o que me deixa tranquilo, é o que me faz dormir aliviado, é o que eu tenho mostrado para o meu filho, né, que tem 2 anos, as coisas que eu faço, para ele entender como que é, de alguma forma, como que funciona a vida. Então, assim, seria muito simples eu errar e seguir minha vida e fingir que está tudo bem e voltar na minha bolha, mas não é isso, né? Até que em Minas Gerais a gente fez um evento bacana do Wakanda, levamos aí 400
pessoas da comunidade, entre crianças e adultos, no cinema, nunca tinham pisado no cinema. Veja só, e para mim é uma coisa tão que eu particularmente nem gosto de cinema, porque já fui várias vezes. E tem pessoas que nunca tinham pisado no cinema. Uma coisa tão simples assim e que a gente não percebe. Então, quando a gente entendeu essa situação e ajudou e viu aquelas duas salas lotadas, as pessoas assim, radiantes, com óculos 3D, aquilo, tipo assim, não tem preço, você para e pensa, meu Deus, é isso, né, talvez que a gente precisa entender e engajar um pouco mais, e esquecer talvez esse clamor, e esquecer todo esse caos que tem. Então, por isso que às vezes eu acho que o fato de ter acontecido comigo do racismo me fez enxergar as coisas mais essenciais e valorosas da vida. Aproveitando o gancho que você citou o seu filho, eu lembro que na nota que você fez na época dizia que o episódio não condizia com o que você ensinaria a ele. Depois de tudo que você aprendeu e tudo mais, como é que você vai passar para ele daqui em diante a sua experiência mesmo? Olha, é óbvio que ainda tem 2 anos, não entende a proporção das coisas, mas assim, a partir do momento que ele conseguir entender mesmo e ele vê que o pai foi uma figura pública do clube, né, de expressão, teve toda uma carreira, e teve, obviamente, vai saber né, de como é o episódio, ele acredita que ele já vai estar inserido um pouco mais nesse mundo, porque no dia a dia aqui a gente tenta, de alguma forma, tirar a desigualdade que a sociedade impõe, né? Por mais que às vezes ele estude numa escola onde tem uma condição melhor, onde você não encontra pessoas de uma classe baixa, eu preciso inserir na vida dele. E como que eu faço isso? Com desenhos onde tem pessoas negras, com historinhas, com situações de adversidades, com pessoas do dia a dia, para ele estar mais inserido nesse mundo e não achar que a vida dele é uma bolha e mil maravilhas. Essa é a grande verdade. Né? Então, é de suma responsabilidade minha fazer com que ele entenda essa situação. Então, todo tipo, seja racial, seja de qualquer situação de adversidade, eu preciso passar para ele crescer já sabendo, porque repito, volto a falar, se eu errei, eu não preciso que as pessoas ao meu redor errem também, porque eles podem aprender com o meu erro, mas cabe a mim mostrar para eles o caminho, cabe eu falar, bom, é assim, assim, assado, que nem às vezes eu estou com os meus amigos e às vezes eles acabam falando alguma expressão racial e eu falo, pô, por que você está falando isso? Mas por que tem que citar um negro? Por que tem que ser neguinho? Por que tem que ser cabelo assim? Por quê? Entende? E às vezes até a pessoa fala, não sei, é uma coisa natural da pessoa. E aí que eu falo, olha, mas acontece isso, porque existe isso, porque é assim que funciona. E aí, às vezes, a pessoa, até eu posso ser taxado de chato, essa é a grande verdade, mas eu preciso falar para a pessoa porque seria errado e muito egoísta eu guardar só para mim aquilo que eu aprendi, né? Porque precisa ser repassado. Talvez se eu tivesse essa instrução, seja escolar ou seja familiar, talvez eu não tivesse cometido erro. Essa é a grande verdade. Mas tudo bem, ninguém é culpado, né? Afinal, a nossa sociedade ela é racista. Essa é a grande verdade. Cabe nós a entender os fatos, buscar se engajar e aprender o porquê que as pessoas cometem essas brincadeiras que falam no dia a dia e soam normal. Então, com o meu filho não vai ser diferente, né? Ele, aos pouquinhos ele vai ter que entender, aos pouquinhos ele vai ser mais inserido, aos pouquinhos ele vai ter percepção, né? Às vezes eu faço algum evento de caridade, eu levo ele, que nem agora vou ter, final de semana que vem, uma pausa, vou para o Paraná, que vai ter a abertura da minha Copa, então lá vai ter mais de 1.000 crianças, meu filho vai estar junto para ver, para sentir a realidade, às vezes no subconsciente vai entender, por mais que é 2 anos, então assim, aos pouquinhos ele vai vendo que não tem nada de estranho, eu não quero que ele tenha esse impacto de que, nossa, aquele menininho é estranho porque é diferente de mim, infelizmente isso vai acontecer, ainda mais no mundo de hoje, só tecnologia, criançada só no celular, então eu preciso tirar essa modernidade que ele vive hoje e trazer ele mais para o mundo essencial, mais para o mundo real. A CBF vem tomando algumas medidas aí, tentando endurecer um pouco mais as medidas, né, contra o racismo, porque já tivemos muitos casos, temos sempre, né, no futebol mundial também, o próprio Vinícius Júnior aí na Espanha, enfim. E a CBF está tentando tomar medidas mais duras assim aqui no Brasil. Como é que você acha que uma entidade como a CBF pode punir assim também
os clubes ou entrar nesse debate também, né? Para que isso seja maior do que o jogador vai tentar aprender por conta própria e tal, para que isso passe por uma reciclagem geral das pessoas. Eu acho que assim, é difícil falar um modo, porque é muito mais fácil quando você tem algo singular, como foi no meu caso, do que com algo institucional que envolve muitas coisas. Mas eu não acho que vai resolver o problema quando, por exemplo, acontece que o Vinícius Júnior vem sofrendo diretamente. Aí a federação fala, vamos punir, mas vai fazer o quê? Vai fazer uma multa, vai fazer uma nota, aí milhares de pessoas fazem campanha na rede social. Eu acho que de verdade isso não ajuda. De verdade não ajuda. Assim, lógico, ele sempre vai estar ajudando ali, mas não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema, na minha opinião, é a parte educacional. Não adianta você, a pessoa que nunca estudou, ir lá fazer um post no racismo no mundo. Para quê? Eu estou só assim ajudando a engajar a frase no racismo no mundo. Mas, beleza, e de fato, o que eu sei de racismo? O que eu postei ali e sei? Então, às vezes a pessoa não sabe, faz só para engajamento, faz só para ganhar like, ou para estar ali, então, ou para passar aqui é um clube que, beleza. Não é, acho que não é assim, precisa ser mais educativo, precisa ser mais profundo, e que, de fato, não é porque eu estou no América que eu tenho que falar isso, porque tem outros clubes também, mas o América, ele é sensacional nessa questão, ele sempre faz campanhas, faz instituição, faz eventos, faz palestras, para os funcionários, não digo só atletas, para os funcionários, para todo mundo cada vez mais estar com o ouvido apurado. Essa é a grande verdade. Então, assim, eu acho que a CBF levantar, ou seja, eu estou vendo que a La Liga está fazendo alguma coisa de punição, né, também. Mas vai fazer o quê? Vai punir o clube com a multa porque teve lá, os torcedores começaram a imitar o macaco. Pô, beleza, vai punir, mas vai tirar do bolso do clube. O clube está acostumado a pagar multa diariamente com várias situações, mas e o torcedor que cometeu? Ele vai mudar como? Ele não vai sentir na pele, porque não foi no bolso dele. Vai ser banido do estádio. Talvez, eu acho que pode ser uma coisa. Eu acho que assim, tem que tirar um pouco do institucional e ir direto na pessoa. Você que está com uma banana no gramado, então, peraí, você vai pagar por isso, por isso, por isso, vai fazer reciclagem, vai estudar, vai mostrar para o resto da sua torcida como que faz se caso cometeu erro. Eu acho que assim começa você ir na ferida da pessoa para a pessoa melhorar. Né? Essa é a verdade. Não só simplesmente excluir o cara. Porque senão vai acontecer como eu. Exclui Danilo lá do Corinthians porque melhora. Não, e aí? Melhorou o quê? Talvez clube, porque eu não tô lá. Mas e eu cometi o erro? Eu vou melhorar como? Entendeu? Aí, como que eu melhorei? Com estudos, buscando informações, daqui, dali. Então, eu acho que a partir do momento que começarem a buscar na parte educativa, e acho que isso teria que estar mais inserido nas escolas, eu acho que as gerações vão melhorando e aí sim vai tendo uma condição melhor, porque eu morei quase 9 anos na Europa e eu sei como o mundo é racista, muito mais do que se imagina. Então, assim, infelizmente, as coisas acontecem descaradamente. Principalmente quando eu morei na Ucrânia, por exemplo. Lá eu via situações no dia a dia com companheiros meu, negro, que sofria com o dedo na cara, porque vem de uma cultura totalmente o pessoal de lá. Então, assim, como é que você muda uma coisa cultural através de uma instituição? Eu acho que tem que ser educativo. Essa é a verdade. É difícil até falar a forma, porque não tem a fórmula mágica, mas eu acho o que me mudou foi a parte educativa, então é algo que eu posso aconselhar. Punir, multar e excluir é só jogar a poeira debaixo do tapete. Eu acho que tem que ser mais a parte educativa mesmo para a pessoa evoluir como ser humano. E como é que foi o papel do América nessa sua retomada da carreira também, né? Porque você estava muito tempo sem jogar e aí tem essa oportunidade, né? Foi emprestado e tal. Como é que foi o clube, né, que você está hoje e que já está há algum tempo também? O clube me abraçou as portas, seja pelo lado pessoal, porque ele viu uma oportunidade, que eu digo, uma oportunidade de estar ali mostrando para os torcedores como que se faz, né? Dar a oportunidade de fazer uma reciclagem, enfim, de ensino, estudo, e também viu a oportunidade como atleta profissional. E aqui eu encontrei um ambiente maravilhoso, super
acolhedor, super engajado no tema de todas as questões, né, da sociedade, seja racial, seja homofóbica, seja desigualdade, seja institucional. Então, eles estão sempre apurados a todas as causas, todos os temas, e isso me fez enxergar com bons olhos, né? Então, eu sinto que eu estou num lugar acolhido, preparado, protegido e pronto para fazer um bom trabalho, né? Então, é por isso que eu permaneci aqui no clube, mesmo com outras propostas, porque eu sei que aqui eu posso evoluir cada vez mais como profissional e também como ser humano. Quando você chegou no América, esse assunto foi abordado, sim? Tinha uma preocupação do clube, ou eles entenderam que você também correu atrás e tal? Como é que foi esse assunto foi falado em algum momento? Sim, foi falado, sem dúvida. Era inevitável o clube falar a partir do momento que eu saísse do Corinthians, né? Tanto que teve clubes que não quis minha contratação porque não sabia como lidar com a situação da torcida. E eu falei, olha, não tem problema falar, eu quero que fale, porque eu estou preparado para debater sobre o tema, entendeu? Então, não tem problema, tem que falar mesmo, porque você confronta o tema com sabedoria, sabendo os temas, e isso acaba passando uma imagem diferente, que é o que eu quero para as pessoas, passar uma imagem de que eu não só cometi erro, mas eu entendi, eu renovei, eu estudei, eu evoluí. É essa a mensagem que eu quero passar para as pessoas. E o América entendeu isso, né? Então, eu fiz uma coletiva de imprensa, falei sobre o tema sem problema nenhum, falei sobre os estudos, sobre o ensinamento, assim como eu estou falando com você. Fizemos ações com o clube, fizemos um clipe aqui, super bacana, né, junto com o Juninho, do tema racial também, da consciência negra. Então, ele entendeu que eu sou um aliado na causa, que eu estou preparado. E, ora, não precisa ser um negro para estar aliado. Um branco também pode, porque eu, né, sei do tema. Então, eu acho que isso fortalece mais ainda essa luta pela causa. E para a gente finalizar, assim, você lá no começo citou que algumas pessoas te davam apoio, né, na rua, mas tenho certeza também que na internet muitas pessoas te cobravam, ou enfim. É, o que que você espera, assim, que hoje as pessoas entendam do seu lado, assim? Não sei se é bem perdão a palavra também, mas assim, o que que você espera que as pessoas entendam que você fez e como você é hoje, que você mudou, né? Do que você era naquele momento para o que você é hoje. Olha, assim, você falou uma palavra boa. Eu não espero perdão das pessoas, né? Eu espero reconhecimento. Essa é a verdade, porque eu não estou me omitindo do que eu fiz, mas também não estou afirmando que eu fiz algo proposital, fique bem claro. Mas eu gostaria que as pessoas tivessem um reconhecimento e talvez sentissem um pouquinho na pele eles no meu lugar, no sentido, pô, mas às vezes eu chego aqui em casa com um parente próximo, ou eu falo de uma expressão racial involuntária e acho que está tudo bem, e o Danilo Avelar fez isso e foi punido. Então, peraí, pô, por que ele foi punido? Se a pessoa conseguir fazer esse ponto de interrogação, aí eu acho que minha meta está cumprida, porque talvez a pessoa vai ter uma consciência de entender que até no simples gesto, na expressão mais básica, na brincadeirinha mais besta que ele faz com um amigo, ele está sendo racista. Essa é a verdade. Mas talvez não vai ter o julgamento por não ser uma pessoa pública, né? Então, o que eu espero é simplesmente um reconhecimento de que eu busquei melhorar, de que eu busquei evoluir, não medi esforços para poder sair da bolha, sair da minha zona de conforto e ser uma pessoa melhor. A questão profissional, a questão da vida, isso aí é o destino, é a vida que vai levar. Mas a pessoa, e isso quem é próximo a mim sabe, o quão espantoso foi, porque as pessoas, ninguém imaginava que isso fosse acontecer comigo. Mas foi bom que aconteceu, porque as pessoas sabem que pode acontecer com todo mundo, mas aí o que você faz com o erro são para poucos, né? E eu sinto assim de uma forma aliviado e com mais responsabilidade da forma como eu encarei os fatos, de como eu evoluí. Então eu me sinto bem com isso, sinto feliz das atitudes que eu tive, né? E então espero um reconhecimento das pessoas pela como eu enfrentei a situação. Essa é a verdade. Qual